Progressão aritmética. A progressão aritmética é toda sequência numérica que está sempre aumentando ou diminuindo segundo uma constante. Essa constante é chamada de razão. Na progressão aritmética, entende que essa sequência ela vai aumentando ou diminuindo conforme uma soma ou uma diferença. A soma pode-se considerar somente soma quando você faz isso com uma soma com um número negativo, porque se você for somar com um número negativo, mais com menos, dá sempre menos. Então, essa sequência aqui, a razão, que é essa constante, ela sempre vai pulando o mesmo valor. No caso dessa PA, a progressão aritmética, ela vai pulando de 2 em 2. Então ela vai somando. 2 mais 2 é 4, 4 mais 2 é 6, 6 mais 2 é 8, e assim por diante. Então, para você conseguir encontrar a razão, é só você pegar um termo e subtrair do seu antecessor. No caso, essa aqui é uma PA decrescente. Você vai somar com um número negativo. A razão é um número negativo, por isso que ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo 3 unidades. Então, de 12 ela pula para 9, para 6, para 3, para 0. Ela vai somando uma razão negativa. O método, a fórmula para se encontrar a razão, para se encontrar uma progressão, a fórmula geral é essa, o último termo, o termo que você geralmente está procurando, o AN. Esse N aqui é a quantidade de termos, é igual ao primeiro termo mais a constante, que é a razão, e a quantidade de termos menos 1 multiplicado por essa razão. Então você vai encontrar esse termo. O AN é o termo que você está procurando, termo geral, o último termo, digamos. O A1 é o primeiro termo, o N é o número de termos da PA e R é a razão. No exemplo aqui, primeiro exemplo, você quer encontrar qual é o termo de uma razão dessa PA aqui. Você quer encontrar qual é o termo de número 26. Posição. Esse número aqui é a posição, como também pode ser a quantidade, se você estiver limitando. Então, o A26 é o termo que você está procurando. Digamos que ele vai ser o último, Ele é igual ao primeiro termo. O primeiro termo é 4, mais o N que é 26, que é a quantidade de termos, menos 1. Por que tem que somar menos 1? Sempre menos 1, porque já está contando com o primeiro termo. E vai ser multiplicado pela razão. A razão, basta você pegar o segundo um termo e subtrair do seu antecessor. No caso aqui, a gente pega o 7, subtrai do antecessor. 7 menos 4 dá 3. Então você vai pegar esse número aqui e multiplicar pela razão. 4, que é o primeiro termo, mais 26 menos 1, 25, vezes 3. 3, que é 7 menos 4. No final encontra 79. Então o último termo, que é o que estamos procurando, que é o 26, claro que a sequência ela continua, mas a gente está procurando o A26. Então ele é o 79, dessa sequência aqui. Essa outra aqui, a gente vai procurar o termo de posição 111. 101. É o A1, que é o primeiro, mais 101, 101 menos 1, porque considera-se que esse 1 é o primeiro termo, multiplicado por essa mesma razão. 13 menos 10 dá 3. Fazendo as contas aí, 100 menos 1, 100. 101 menos 1, 100. 100 vezes 3, 300, mais 4, 304. Para se encontrar uma razão de uma PA onde você tem dois
onde a questão fala de dois termos e especifica qual é esses dois termos, quais são as posições desses dois termos. Basta você pegar a diferença dos elementos em si, né, e dividido pela diferença das posições. Nesse exemplo aqui, ó, tem dois termos, o A10 que é 48 e o A32 que é 158. A posição é o N e o elemento em si é o seu valor. Então a diferença dos elementos é 158 menos 48 aqui, e a diferença da posição é 32 menos 10. 110 dividido para 22 é igual a 5. A razão, então, fica sendo 5. Aqui outro exemplo. 27 menos 9 dividido por 8 menos 2. No final, fazendo as continhas, encontra-se 12. Para encontrar a quantidade de termos, que é esse N aqui, e ele é esse mesmo aqui, ó, né? Não tem segredo a gente memorizar essa fórmula, basta memorizar o de cima. Qual é a fórmula geral? É AN igual a 1 mais N menos 1, que multiplica a razão, não é isso? Vamos tentar isolar o N, né? A gente pode passar esse A1 para o outro lado com sinal invertido. Ele é positivo, fica negativo. E aí vamos isolar aqui a parte que está o N, então a gente passa a razão que está multiplicando, para o outro lado dividindo, né? Ela vai dividindo. Desse outro lado fica N menos 1. Agora a gente vai passar esse menos 1 para o outro lado positivo. Então vai ficar, ó, N, que é igual a N menos A1 dividido pela razão mais 1. Esse AN aqui é o U de último termo e o primeiro é o A1. Vou até salvar, tá bom, né? Então é isso, tem um exemplo aqui, vamos ver. Os números 5, 20 e 35, tarará, até 290 formam a progressão aritmética. A quantidade de termos dessa PA é igual a. Ele deu o primeiro termo e deu o último, né? Então tá aqui, ó. O número, a quantidade de termos é o último menos o primeiro. 290 menos 5 dividido pela razão. Qual é a razão? Na PA basta você pegar um termo e subtrair do seu antecessor. 20 menos 5 dá 15 e mais 1 da fórmula. Fazendo as continhas aí encontra 20. Então a quantidade de números dessa PA é igual a 20. Questão bem interessante. Vamos analisar. Sandra inventou um jogo de caça com 40 cartões. 40 cartões. Cada um com 5 números naturais consecutivos, de modo que o primeiro cartão tem que ter os números de 1 a 5. Está aqui o primeiro, de 1 a 5. O segundo cartão deve ter um único número igual ao primeiro cartão. Então a única possibilidade é de começar com 5 e seguir até o próximo formando 9, né? Então tá aqui o 9.
E o terceiro deve ter um número igual ao segundo cartão. Esse terceiro deve ter um número igual a esse cartão. Então, para fazer uma sequência até seguindo essa lógica, né? Ó, o quarto cartão deveria começar com 13 seguindo, né? E assim por diante. Então, o terceiro, ele quer saber quais são a soma dos 5 números presentes no 30º cartão, né? O que a gente pode fazer? O que a gente tem que entender? Que ele vai querer procurar qual é o primeiro termo do 30º cartão, que é justamente como se fosse esse, né? Como se fosse esse. E seguindo uma lógica, a gente vê que a razão do primeiro cartão até o 30º sempre vai ser, o primeiro termo sempre vai estar pulando uma razão de 4. Ó, 5 menos 1, 4. 9 menos 5, 4. Então a razão é 4. O primeiro termo é 1, que a gente sabe aqui do primeiro cartão, ele falou, né? Ó. O 30º cartão, ele vai começar com o número 117. Nossa, é como se ele viesse aqui, ó. Até aí chegou no 117, né? E chegou no 117, que é o primeiro número do 30º cartão, basta você colocar os outros 4 números consecutivos. Tá aqui. Achamos 117, 118, 119, 120, 121. E aí ele quer o que? A soma dos 5 números presentes nesse cartão. Basta somar esses números aqui. Fazendo a soma, 595, letra B. Tá aqui a soma. Júlio está pensando em criar um pomar. A ideia é dispor de árvores da seguinte forma, até atingir 40 filas. Quantas árvores haverá no pomar? Ó, cada fileira tem a quantidade de árvores. Quer fazer uma fila de atingir 40 filas, ou seja, aqui tem uma fila, 2, 3, ela quer fazer, mas seguindo a mesma progressão, né? E aí o que a gente faz? A primeira fileira dispõe só de uma árvore. O segundo dispõe de 3. Então você já dá para achar a razão. A razão é o que? É 3 menos 2. 3 menos 1. Então é 2. Ele quer saber quantas... a soma de todas as árvores. Mas para isso a gente tem que encontrar qual é a quantidade de árvores que vai ter na 40ª fileira. E aí a gente pode então depois colocar a fórmula da soma, a soma de todos os termos de uma PA. Então a gente acha aqui a quantidade, o número da fileira, a quantidade de árvores da fileira 40, 40ª, né? A gente não sabe, o A1 é a primeira fileira que tem uma árvore. N menos 1, a gente quer saber a 40, então é 40 menos 1, 39, e a razão que a gente viu é 2. Então é 1 mais 78, 79, né? E aí a fórmula da soma dos termos de uma PA é o A1 mais o AN, é o primeiro mais o último, vezes a quantidade que a gente tem, que é 40, ele quer saber, né? Ó, 40 filas, dividido pelo 2 da fórmula. Matemática básica, corta aqui, fica 20 fora, dá 80, 80 vezes 20, 1600, letra B. Essa questão, considere que a B3C é uma PA de números reais que a soma dos seus elementos é igual a 8. Então é só você pegar todos
os termos, né, e somar e colocar que ele é igual a 8. Colocando aqui, ó, o primeiro, ó, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto termo, tá aqui. Por que que tem esses valores? Porque a gente viu que tem 3, né? A gente viu que tem um termo que é 3, então a razão vai ser ele menos a razão, e aqui vai ser ele menos 2 vezes a razão, e o posterior vai ser ele mais a razão, né? O antecessor é ele menos a razão, e o posterior sucessor é 3 mais a razão, né? E seguindo essa lógica. Então a gente encontra aqui, simplificando, né? Fazendo a continha básica, a gente encontra 2, a razão é 2. Então se a razão é 2, a gente sabe que esse número é 3, então 3 menos 1, 3 menos 2 da razão é 1, né? E 1 menos 2 dá igual a menos 1, e 3 mais 2, 3 mais 2 é 5, tá aqui, ó. E ele quer o que? O produto dos elementos, que é a multiplicação dos 4 elementos, dá igual a menos 15, né? Essa questão aqui. Então as fórmulas, ó, termo geral é o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Para encontrar a razão, quando você tem 2 elementos, vem os elementos onde são discriminados os valores, as posições, é a razão igual a diferença dos elementos dividido pela diferença das posições. A quantidade de elementos, dessa forma, você pode tirar essa, não tem problema. E tem que memorizar a soma dos termos de uma PA. Quantos múltiplos de 5 há entre 21 e 623? Tem duas maneiras de fazer, né? Ele quer saber de 5 em 5, então a razão é 5. Basta pegar os termos que estão procurando, dividir por 5, ignorar o resto, e depois pega os resultados e faz uma diferença. 21 dividido para 5 dá 4, sobra 1, ignora isso aqui. 623 dividido para 5 dá 124, sobra 3, ignora. Pega esse valor, os quocientes, a diferença dos quocientes, então dá a quantidade de múltiplos. Com a fórmula, né, ó, com a fórmula você tem que ter o cuidado de ver qual é o próximo aqui, múltiplo de 5. O próximo múltiplo de 5 vai ser o 25. E qual é o anterior, se é ele ou é o anterior múltiplo de 5. O anterior múltiplo de 5 é 120. 123 não é múltiplo de 5. E aí nós temos o último, o primeiro, e nós temos a razão, que é o múltiplo, né? Então, colocando na forma da quantidade de termos, nós encontramos também 120. Essa aqui é simples. Aqui também não tem segredo. Explicando como é que chega na fórmula da quantidade de termos. Quantidade de múltiplos, a mesma ideia, né? Só que aqui a gente tem que ter o macete para tentar não ficar multiplicando por muitos números. Qual é o múltiplo de 7? Se esse número aqui é múltiplo de 7 ou qual é o próximo? E esse aqui,
se esse aqui é o múltiplo de 7 ou qual é o anterior a ele, para fazer a diferença dos quocientes, ignorando os restos, né? No mais, isso aqui também basta a gente os números nessa ordem são 3 primeiro termo da progressão, tá? Beleza. Ó, o A3 ele é igual ao A1 mais duas vezes a razão. Então você vai substituindo. Nisso a gente consegue encontrar, nesse caso, a razão, que é 2. Encontrando a razão, a gente pode colocar na fórmula, né, o A2 pelo A1 e a gente encontra o valor de x. Encontrando o valor de x, substitui aqui. Né? Esse termo aqui, se o x é 4, então vai ser 9. E se a razão é 2, então o próximo vai ser 11. Então, a resposta é 11. Isso aqui é a soma dos termos de uma PA. Três termos, a razão é 10, não tem segredo. É isso, a PA é isso, viu?